Eu sempre digo, o Brodel está muito mais para aquela frase do Marx, né? Os homens fazem a sua história, mas não da maneira como querem, sim a partir das condições materiais que encontram. Eu acho que essa aí, eu nunca li isso em Brodel, mas me parece que essa deve ter sido a inspiração dele. Desse primeiro diálogo com a geografia, que cria uma longa duração, que cria valores que permanecem mais tempo. Na sequência vem as conjunturas e, por fim, o fato histórico. Como é que eu traduzo isso para um programa sobre samba, tá? Ora, eu tenho os valores culturais das pessoas que vão chegar no Rio, notadamente africanos, né? Dos grupos africanos, a partir do tráfico de escravos ou a partir da migração que vai acontecer por várias razões para a cidade do Rio de Janeiro. E ao chegarem aqui, além desses valores que eles já trazem, eles também começam a ocupar o mesmo espaço. Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador, que são os escravos muçulmanos. Aí você tem uma legislação na Bahia que coloca que esses escravos não poderiam mais ficar na Bahia, poderiam inclusive ir para qualquer lugar do Brasil, menos a Bahia. Uma parte volta para a África e vai fundar na cidade de Lagos, na atual Nigéria, o que eles chamam de casas brasileiras, tá? Que estão lá até hoje. E um outro grupo vai parar no Rio de Janeiro. Depois você tem a abolição, aí você passa a ter Hauçais ainda, os malês, mas aí já com iorubás, e por fim a Guerra de Canudos. São 3 grandes migrações baianas. E as migrações mineiras, pós-abolição, que vão chegar nos subúrbios do Rio de Janeiro. Você tem primeiro uma concentração muito grande do que a gente chama dos baianos, que vão ocupar uma região do centro da cidade do Rio de Janeiro. Esses baianos, que chegam primeiro, eles eram Hauçais, ou muçulmanos, eram muçulmanos, maciçamente. Depois vai vir um segundo grupo, que são os iorubás, tá? Que aí são aqueles vinculados ao candomblé, aos orixás e tal. E os grupos originais que habitavam a cidade do Rio de Janeiro, que eram os bantos, que vêm de Angola, Moçambique, e que vão acabar serão afastados do centro do Rio e vão ocupar as regiões do subúrbio. E mais do que isso, era o que ocupava maciçamente o Vale do Paraíba, em Minas Gerais, que também, depois do fim da escravidão, com a abolição, também migram para o Rio de Janeiro. E não vão ocupar o mesmo espaço que ocupavam os baianos. Então, não é de se estranhar que o Rio de Janeiro tem uma presença muito clara da Bahia e de Minas. Até na culinária, né? É fácil a gente encontrar comida baiana, é fácil a gente encontrar comida mineira. Você então tem áreas do Rio de Janeiro, geograficamente falando, que seriam de uma influência claramente baiana, e não é de se estranhar que os centros de candomblé, porque os iorubás vão parar por ali, estão todos ali, os primeiros centros de candomblé do Rio de Janeiro. Como você vai ter os bantos que vão ocupar as áreas de subúrbio do Rio, e os bantos, a religiosidade é outra, cairiam muito mais para o espiritismo, aí você tem centros espíritas nos subúrbios. E em termos de origem, se eram iorubás, você chega a ter uma sociedade matriarcal, e se eram malês, aí sim uma sociedade patriarcal, tá? Até no próprio candomblé, que é uma coisa que já vai misturar os elementos islâmicos com os elementos iorubás, era facílimo. Você tinha um terreiro de candomblé. Quem é que lidera? É uma mãe de santo? Então é iorubá. Não, é um pai de santo? Então é malê, é matriz muçulmana. Quando você fala que esse ex-escravo ele vai parar na Serrinha, vai parar no Salgueiro, vai parar em Madureira, significa mesmo, tá, que Portela, Salgueiro e Império Serrano foram fundados por mineiros ou descendentes de mineiros, né? E aí, aonde entra, alguém pode perguntar, sim, mas que isso tem muito mais sentido para uma criança do que você falar que com a abolição o escravo saiu da fazenda. Esse ex-escravo foi parar em algum lugar. Isso gerou alguma consequência. Quando eu não consegui escrever o livro, e o pessoal lá de Ouro Preto então me propôs, por que não faz então um programa de rádio? Sim. Então o que seria um livro virou um programa com 25 episódios. Esse título que Almirante deu ao livro do Noel Rosa foi copiado pelo Sérgio Cabral e copiado por muita gente. O título era No Tempo de Noel Rosa. E aí o Sérgio Cabral, pai, fez o No Tempo do Almirante, No Tempo de Ari Barroso e tal. E eu falei, bom, No Tempo do Samba. Então, para minha felicidade, ninguém tinha registrado esse nome. Tem um site que é notempodosamba.com.br, né? E lá você acessa todos os 25 áudios dessa temporada.
Não sei se nós teremos uma segunda temporada do programa em si. Eu quero acreditar até que tenha. Mas quando você vai no site, aí tem o texto, tem a você faz o download do texto, você tem a bibliografia consultada para ter feito aquele texto. Então aí tem todo um aspecto acadêmico e que agora está na sua fase segunda, que é a elaboração de uma geografia do samba. Vocês vão encontrar em todos os livros sobre samba uma citação praticamente comum a todos eles. Pequena África. Procure um mapa da Pequena África em todos eles. Você não tem. Não existe isso. Ou melhor, agora tem porque eu estou criando esse mapa, que é um mapa online, que pode ser acessado por todo mundo. Aliás, a ideia é essa, que sirva até como material escolar, e aí a gente daqui a pouco já entra no assunto de como isso aí pode ser utilizado, né? Como você viabilizou fazer esse mapa? Porque, assim, esse mapa, você tem o seu conhecimento histórico, social, sociológico, mas você tem uma questão prática. Curiosamente, esse mapa começa da forma mais arcaica possível. Isso não é piada. Eu peguei um papel, um cartão, uma cartolina grande, não me lembro mais, comprei aqui perto e ampliei o mapa, né? Eu falei, vou fazer um mapa. Só que aí que mapa era esse que eu ia fazer, né? Eu falei, peraí, a cidade do Rio de Janeiro, até prova contrária, junto com Nova York, são as duas cidades que mais sofreram modificações ao longo do tempo. Se eu não estou enganado em termos geográficos, né? A quantidade de lagos aterrados, a quantidade de aterros sobre o mar, a quantidade de morros que derrubaram, é um outro planeta, você não está falando da mesma cidade. Aí eu falei, bom, eu preciso então ter um mapa sobreposto, um mapa que é a cidade do Rio atual, para quem olhar, olha, você tem um mapa aqui. Agora, qual é o mapa original do Rio? Qual é o litoral do Rio de Janeiro, né? Aí um amigo meu, que é professor lá do Departamento de Educação e Tecnologias, lá da UFOP, meu departamento, ele é ciclista, então ele faz essa coisa de ciclismo de estrada, né, e tal. Você sabe que o Google Maps tem uma ferramenta que você pode desenhar? Eu falei, não, me explica isso, que essa eu não conheço, né? Por favor, eu digo isso sem constrangimento nenhum, porque foi exatamente assim que aconteceu. Bom, mas a Praça Mauá está aqui, e aqui está a Praça 11 está aqui, mas a Praça 11 também não é mais aqui. A Praça 11 original é onde hoje em dia é o Monumento Zumbi dos Palmares, ali na Avenida Presidente Vargas, né? Na região portuária do Rio, as ruas ali, as originais, elas seguem o litoral antigo, tá? Então, a Sacadura Cabral, por exemplo, começa ali na Praça Mauá e tal, ela foi construída depois, mas ela vai pegar uma parte ali, depois ela vai trocando de nome, só que ela vai seguindo exatamente o litoral. Eu falei, bom, eu já tenho o litoral do Rio de Janeiro em 1800 e pouco. O primeiro grande aterro ali já foi no Pereira Passos, né? Então, 1902, 1903, até 1906. Então, falei, mas eu tenho já o litoral anterior. Então, nesse momento, o mapa é Geografia do Samba, Origens. Então, eu desenhei o que é a Pequena África, cujo mapa não existia, né? Repito, nenhum livro nunca desenhou esse mapa. E como é que eu desenhei esse mapa? A partir de todas as informações que eu peguei. Então tinha gente da Bahia na Pedra do Sal. Eu sei onde é a Pedra do Sal? Sei. Tá, mas tinha onde era o antigo mercado municipal, que é perto ali do CCBB. Então beleza, então é ali. Então já tem uma linha da Pedra do Sal, passando pelo Morro da Conceição, chegando ali. Tá, aí você tem as ruas que não existem mais, que por causa da construção da Presidente Vargas. E várias ali você tinha essas tias, essas famílias que ocupavam. Então eu sei onde é a Praça 11, então eu traço uma reta até ali. Tá? E aí o que sobra? Sobra a região da Gamboa, Santo Cristo, entendeu? Que é só você chegar e depois seguir a linha do litoral original. Então você tem um mapa da Pequena África. Eu cheguei num ponto que eu acho que é fundamental, das famosas tias baianas da Pequena África, tá? Todo mundo fala, porque das tias baianas, fala da tia Seata e tal. Esse mapa, nesse momento, com as tias baianas, eu consegui mapear, se não todas elas, a maior parte delas, inclusive algumas chegando até no endereço que elas moravam, tá? Então tá lá no mapa, ela morava aqui nessa rua, entendeu? Nesse número, tá? Você pode montar um roteiro ali das tias baianas, se você quiser. Aí já não é mais para escola, nós estamos falando de guias de turismo, entendeu? Tem uma pergunta que a gente sempre fecha as nossas conversas, ou várias das nossas conversas, que é, o que é esse trabalho para você? Primeiro é uma, como é que eu vou dizer? É uma satisfação para mim mesmo, para uma coisa que é uma espécie de dívida que eu estou tentando pagar, tá? Não, por quê? Eu queria ser músico, né? Isso aí é uma frustração que não se resolve, né? Agora, por que não então utilizar o plano B,
que foi virar professor universitário, que sou pesquisador universitário, para isso, fazendo da música uma coisa bacana, uma coisa que vale a pena, entendeu? Eu não consigo conceber o meu trabalho que não seja de uma forma pública também, ou seja, eu tenho que fazer algo que sirva para os outros, sem que seja cobrado, tá? Sem que isso gere qualquer custo. A coisa maior de um professor universitário, de um pesquisador universitário, é saber que o seu trabalho está sendo lido, né? Tem a coisa do Qualis? Tem, tá bom. Eu mesmo lá, eu tenho 14 artigos publicados nesses 17 anos de universidade, 6 são Qualizar. Tá? Que maravilha! O barato é que eu sempre digo, quando alguém me pergunta, bom, e aí, é tão legal? É legal porque nenhum dos 6 foi jamais citado, né? Agora, os demais artigos, que até aquele que não tem qualis nenhum, eu já encontrei sendo citado até no exterior. Uma vez eu descobri um boteco em Brasília, que tinha um site na internet que ele usava meu texto. Quer dizer, então, isso é a glória do historiador, quer dizer, um texto no boteco. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Desejamos uma boa sorte nesse novo projeto, né? Nessa continuação desse projeto, na verdade. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Entre Conexões conversou com o professor Antônio Marcelo Jackson sobre samba. Pessoa incrível, espero que vocês gostem desse novo vídeo. Tá certo. Obrigada. Sim, senhora. Obrigada.